e ser um orador aqui, tá bom? Se alguém quiser interagir, fazer alguma pergunta, fica bem à vontade. Aqui a casa é tranquila nesse sentido, e a gente está... O objetivo nosso não é senão a gente refletir sobre alguma temática, tá bom? Então, quem não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria de presentear, em nome da casa do Sena, o Evangelho. E, afinal de contas, o Evangelho, Jesus é o sol das nossas almas, né? É a grande bússola de todos nós. E o tema da noite tem tudo a ver com isso. Então, quem não tem, ou a quem gostaria de presentear alguém para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Você? Seu nome? Adailson. Obrigado, Deus. Obrigado a você. Então, gente, é isso. O tema da noite, como a gente vê, tá? Aqui. O tema da noite, então, é mediunidade e espiritismo, né? E o Juliano falou sobre plantar semente em nossos corações, em nossa mente, para que ela germine, frutifique, né? E a mediunidade tem isso também. Emmanuel tem uma palavra, lembrei de quando você estava falando, Juliano, que diz que cada um de nós, a gente vai no grande oceano, né? Comparando o oceano com Deus, com as vibrações, e a gente vai buscar um pouco desse oceano para a gente se alimentar. E cada um de nós tem um copo. Tem uma capacidade de extrair dali, desse oceano, né? Isso devido à nossa individualidade, às nossas conquistas. E é esse copo, né? Esse recipiente que a gente tem que aperfeiçoar. E falando nisso ainda, Emmanuel diz uma frase muito bonita, que fala assim, que o homem, é um espírito imortal num templo divino. Olha que bonito, né? Um espírito imortal num templo divino. Comparando o nosso corpo físico, a nossa existência terrestre, como um templo divino. Então, muitas vezes a gente dá valor, ou a gente opta por dar valor maior para as questões ditas somente espirituais. E esquecemos que a espiritualidade interage conosco 24 horas. Uma vez que você está encarnado, há uma interação constante com esse grande oceano. Lembrando que nós temos que aperfeiçoar o recipiente para que nós possamos captar esse oceano, que é o próprio Deus. E na noite de hoje, nós queremos refletir sobre uma questão. Mediunidade e espiritismo é mediunidade com Jesus. Isso e tem que ficar muito claro para todos nós, que na doutrina espírita, a grande revolução em relação à mediunidade foi, primeiro, que antes da doutrina espírita a mediunidade existia. Existia ou não? Existia? Sim, sim, né? Ela existe desde que o homem está encarnado na Terra, certo? Então, ela existe, porque é uma conquista humana. Olha bem, mediunidade e espiritismo é idêntico à mediunidade com Jesus. Então, quando a gente fala em mediunidade dentro do movimento espírita, do conceito espírita, é a mediunidade com Jesus. Porque mediunidade, médium, veio da palavra meio, né? Intercâmbio, intermediário, o meio pelo qual a comunicação, né? E aí a gente se fala de mediunidade, o mediunismo, isso existe em todas as religiões e existe há muitos séculos, né? Desde que o homem está sobre a terra.
Mas a mediunidade com Jesus, a mediunidade com Jesus é o quê? Porque comunicação já existia, né? A mediunidade com Jesus, a gente podia falar que a mediunidade, no caso, com Jesus, é uma mediunidade voltada para o bem? Né? Voltada para a caridade? Sim. Para a fraternidade? Então, esses são sinônimos de mediunidade e espiritismo. A mediunidade com Jesus, a mediunidade como forma de caridade. Não se pode, de forma alguma, nem com questões monetárias, nem de outras questões. E a gente vê lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, essa pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Isso estava lá no Livro dos Espíritos. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou. Qual é a doutrina de Jesus? Amor, né? É a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, a gente já tem a referência no Livro dos Espíritos, antes do Livro dos Médiuns, né, que é o grande marco divisório na história da humanidade, porque até então já existia livros, já se falava da mediunidade, mas não tinha ainda sido feito catalogado, organizado pelos Espíritos, como tem no Livro dos Médiuns. E aqui, antes mesmo de lançar o Livro dos Médiuns, já falava: Jesus é o nosso farol, né? Então a mediunidade com Jesus é o que a gente aspira. E a mediunidade, então, ela existia e existe em todas as religiões, e já existia há muito tempo, milhares de anos antes de Jesus. Lá no homem primitivo, as práticas ritualísticas, na Índia, dos Vedas, na China, a evocação dos espíritos, no Egito, os mares dos faraós, a Grécia, as pitonisas, né, que evocavam os deuses. Isso, já visto, a gente vê lá também no caso de Sócrates, né, que foi consultar uma pitonisa, né, para saber sobre a vida dele e tudo. Em Roma, Sibilas, né, e depois tem alguns precursores bem conhecidos na literatura moderna, que é o Swedenborg, que já é de 1630 mais ou menos, o Edward Irving, escocês, o Jack Davis aqui nos Estados Unidos, o Eusapio Paladino na Itália, que são grandes médios. Por exemplo, o Swedenborg falava já nesse século XVII, né, sobre, ele tinha visões de cidades espirituais naquela época, né? Então são grandes pensadores. E tem na Bíblia falando sobre mediunidade? Alguém já viu? Olha, esse livro aqui, ó, é a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, para quem queira estudar, se aprofundar em qualquer questão, tem os rodapés, tem os links com os evangelhos, tanto do Velho Testamento, que é a Torá judaica, como dos evangelhos sinóticos, tá? Então, esse livro eu recomendo para todo mundo ver, para quem queira. Mas eu vou pegar uma Bíblia, eu só não peguei o Evangelho segundo o Espiritismo para falar que eu estou puxando a brasa para a sardinha, não, sardinha para a brasa, né? Mas aqui na Bíblia Sagrada, né, chamada a Bíblia Sagrada, ou no Velho Testamento, a Torá judaica, a gente acha aqui, ó, vou pedir licença só para ler um pedacinho, mas que vale a pena como referência, tá? Olha, é assim, ó. Tinha lá Samuel. Samuel colocou Saul no seu lugar, certo? E aí tinha Davi. E de determinado momento, Samuel disse que achou que Saul não estava mais fazendo a vontade de Deus. E ele, com a sua autoridade, que era um
patriarca e tudo, foi destronar Saul. Queria destronar Saul, né? Só que ele morre. Ele morre, já era velho, idoso. Aí Saul começa lá, começa a ficar preocupado, porque começa uma guerra, os filisteus, e aí Saul vai fazer o quê? Vamos lá. Naqueles dias, juntando os filisteus e seus exércitos para a peleja, né, para a guerra, fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe que de certo comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Bem, e aí? E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, que eram médiuns. E ajuntou-se a Saul a todos a Israel e acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Quando a gente não está sintonizado, né, a gente não recebe a resposta, né? Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Que a mediunidade era considerada, né, de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. Olha lá, querendo saber alguma coisa. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele com 2 homens, vestido de, né, para disfarçado, né, para a mulher não conhecê-lo, né? E chegou na mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher disse: eis aqui tu sabes que Saul fez como tem destruído da terra os adivinhos. Quer dizer, ele estava falando assim, ó, eu não posso fazer isso porque Saul vai me matar, porque era uma lei, né, que eles não pode fazer isso. Então Saul jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor que nenhum mal te sobrevirá. E a mulher então disse: a quem quer que eu faça subir, né? Faz-me subir a Samuel, aquele que tinha morrido. A mulher então disse: a quem? Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. Quer dizer, a mulher já aí viu Samuel, a médium, né? Viu Samuel, ou seja, ele já tinha morrido e ela tinha visto Samuel, e o Saul tinha ido atrás disso. Então, aí eu não preciso contar o restante aqui, que tem um diálogo com Samuel, tudo, e Saul sabe que ele está falando a verdade, ele diz que ele vai perder a guerra, tudo, e aí Saul fica preocupadíssimo. Então eu li esse trecho, que tem muitos outros trechos aqui, você acha isso em Jeremias, em Isaías, em vários outros trechos do Velho Testamento, que tem sim a mediunidade em todos os tempos, tanto aqui como lá no Velho Testamento, e não é pouco não, tá? Bastante, né? Tem um caso lá de Balaão lá que tem o seu burro lá que vê, né, um espírito, não é mediunidade, mas é um fenômeno que tem a ver com a espiritualidade, né? Enfim, isso é para a gente lembrar que existe a mediunidade nos Evangelhos, no Velho Testamento, nas outras doutrinas, talvez com outros nomes, mas o fenômeno existe, né? Mas eu estava vindo para cá e a gente recebe, às vezes a gente planeja alguma coisa e as coisas saem um pouquinho do planejado, né? E a gente estava refletindo. Nesses tempos modernos, chamados pelos literatos de odiernos, né? A gente está fazendo uma viagem tão profunda para fora de nós, né? Pelos meios de comunicação, pelo advento das tecnologias de informação, né? Pela internet, né, que a gente conhece tanto, pelas mídias sociais, e a gente faz essa viagem sempre
para fora, consome produtos metabolizados por outros, né? Não sabemos se a verdade ali está realmente inscrita, mas a verdade é que a gente não faz a busca, a viagem para dentro de nós. E isso é uma problemática muito preocupante, porque de uma certa forma isso anestesia nosso poder de raciocínio, de reflexão, de visão da realidade à nossa volta. E principalmente da nossa realidade profunda da espiritualidade. A mediunidade, ela é um dos atributos que nós temos e que nós desprezamos. Porque nós não somos médios aqui dentro da casa espírita, ou dentro da igreja, ou em qualquer reunião religiosa que seja. Nós somos médios 24 horas, seja lá na nossa casa, seja a gente na rua, seja a gente em qualquer lugar. Então, essa viagem que nós estamos propondo e refletindo hoje, é que nós façamos a viagem para o nosso eu. Saber como é que, quando a gente fala de autoconhecimento, também passa por essa questão da mediunidade. Porque sabe o que acontece? Muita gente vai para o médico com distonias das mais variadas, seja ela por depressão ou por outro problema, e aí é diagnosticado uma doença qualquer, e muitas vezes não é uma doença, pode ser uma desarmonia. A gente não está propondo que tudo 100% é, mas muitas e muitas vezes é. E aí tomamos medicamentos fortíssimos, seja ela para ansiedade, seja ela para qualquer outro problema, e às vezes não conseguimos resolver, equacionar aquela problemática. Sendo que, se nós buscarmos na fonte, nesse mar que Emmanuel fala, né, se a gente for buscar a luz, a gente pode passar por isso. Talvez fosse uma dificuldade menor, mas às vezes, muitas vezes, nós agravamos a dificuldade. Então, eu gostaria de chamar a atenção que como é que está a nossa paisagem íntima. Um irmão nosso hoje aqui, a gente estava ali na frente e perguntei: e aí, como que você está? Ele falou assim: estou ótimo, né? E já demonstrou um otimismo. Eu falei: se melhorar estraga, né? Ele falou: se melhorar estraga, todo desse jeito. Como é que está a paisagem mental? Como é que está a vibração desse irmão? Como é que está a sintonia dele? Vocês acham que eles estão sintonizando com o quê? Com alguma coisa deprimente, melancólica? Ou ele está sintonizando, ou a paisagem mental dele está tão interessante que ele está longe disso, não é verdade? Então a gente também pode contribuir com as distonias, as nossas mazelas, fazendo com que nossa sintonia ou a nossa paisagem interior seja modificada. Muitas e muitas vezes nós vemos na igreja, vamos na casa espírita, trabalhamos isso e aquilo, e esquecemos que compete a nós também fazermos a nossa parte. Certo? Então que nós possamos refletir sobre isso. Olha aqui, todos nós somos médios. Todo aquele que sente, num grau qualquer, influência dos espíritos, é por esse fato médium. Está lá no Evangelho, no Livro dos Médios, tá? Essa faculdade é inerente, quer dizer, todos nós temos, né? Assim só se qualificam aqueles que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos em sentido. A gente às vezes fala médium, todos nós somos médiums, nós sentimos alguma coisa, todos nós que estamos aqui, porém a gente caracteriza a mediunidade, o médium, aquele que tem de forma ostensiva, né? É isso que ele está falando. Mas todos nós sentimos.
Todos nós nos ligamos a outras mentes, vibramos por afinidade. A gente falou sobre tecnologia da informação, sobre mídia social. Quando você clica lá em alguma coisa que é do seu interesse, logo em seguida não chega uma série de anúncio, de informação, tudo que é referente àquilo, que são os seus gostos, suas afinidades. No plano sutil nosso, de relação, é a mesma coisa. A gente pensa, né? A gente sintoniza, a gente tem as companhias que nós escolhemos. Da mesma forma que acontece nas mídias. Porque ali está inscrito os seus gostos, suas vontades, as suas tendências. Então a gente tem que... O autoconhecimento passa por aí. O que eu estou fazendo? Como é que está a minha paisagem mental? Onde que eu estou vibrando? Qual o tipo de gosto que eu tenho? Será que eu tenho que me esforçar para mudar? A gente também tem que fazer isso, porque senão a gente vai estar clicando ou nos ligando com essas forças potentes do universo, com amigos desencarnados ou mesmo com outros encarnados, porque a gente vive no mar de onda. Lembra disso? A gente vai seguir de forma objetiva aqui é só para a gente refletir, tá? O Kardec pergunta aos benfeitores nessa questão, 457 do Livro dos Espíritos: pode os Espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? A resposta: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos, nem atos, nem pensamentos se eles podem dissimular. Então, nós temos que ser diferente que Jesus falou, que é para a gente não ser, né? Sepulcros caiados por fora, cheios de podridão por dentro. Que a gente seja transparente, real. Que a gente não pareça por verniz social ou qualquer outra coisa, mas que a gente seja. E a gente, que compete é só nós. Essa questão de toda vez que passa, mas é muito importante. 459, né, do Livro dos Espíritos: influi os espíritos nos nossos pensamentos gratos, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Olha, isso não é difícil da gente entender de novo com a mídia social, com os aspectos. A gente consome informação elaborada, organizada, e a gente não reflete sobre elas. E de uma certa forma a gente acaba sendo manipulado, não é? A gente tem um amigo ou uma pessoa que pode manipular. Da mesma forma acontece pelos nossos gostos, pelas nossas afinidades. Isso é natural. O que a gente tem que ter bem claro em nós é que nós somos um corpo físico. Nós temos um corpo físico, e esse corpo físico, a essência dele é o espírito, ou quem comanda, quem pensa, quem vibra, é o espírito, somos nós. Então, todas as pessoas recebem influência, nós, pela afinidade, a gente emite vibrações, né? Ondas. Essa questão da sintonia que a gente falou, a resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria, e quanto se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos, aproximam-se de nós, pelas amostras de nossos pensamentos. Isso acontece tanto com o encarnado como no desencarnado. Isso é um processo natural. De novo, esses processos são de extrema importância que nós nos aprendamos a conhecer a gente mesmo, algum sinal que acontece com a gente, como que a gente se comporta. Isso é importante, né? Será que o que está acontecendo comigo? Eu estou melancólico, o que está acontecendo comigo? Eu estou ansioso, o que está acontecendo comigo? Existem vários fatores que podem influenciar, seja as questões materiais, econômicas, problemas das mais variadas ordens. Só que nós temos uma grande parcela significativa disso, que são nossas companhias, a questão vibratória, a afinidade.
Então, ó, só que tem um detalhe. A gente pode se livrar disso, das perniciosas, negativas, né? Porque assim, ó, quando a gente tem um plug e a tomada, ou a plug e a tomada, e a gente conecta isso, acende aqui a luz, certo? A mesma coisa acontece nas ligações nossas, do ponto de vista sutil com o plano espiritual. Precisa dessa ligação. E como que a gente faz para desconectar? Elevando o nosso pensamento, buscando fazer o bem, né? Emmanuel disse que é para a gente buscar, que a gente tenha como religião principalmente o bem e a verdade. Busquemos fazer o bem, a caridade, a mediunidade com Jesus, porque a comunicação puramente simples, a gente acontece todo dia, mas com Jesus é outra história. Aí sim nós vamos poder viver, igual o nosso amigo falou, com otimismo, com fé, né? Confiança, que nós podemos viver bem, apesar das coisas que acontecem com a gente. Então a mediunidade com Jesus vai ser no trabalho, que é específico, e vai ser no nosso dia a dia. Está claro isso? Assim? Então, ó, a maioria das pessoas nem percebe, recebe de forma... Que jeito que recebe? De forma de pensamento, estado de alma, impulsos, ressentimentos. Isso é o intercâmbio que acontece, oculto. Em outras, as influências são marcantes, que são os médios, né? Ostensivos. Frequentes, intensas, bem caracterizadas, né? Então, chamado do intercâmbio ostensivo, médio caracterizado, né? Mas a casa espírita pode ajudar todos vocês, ou todos nós que tenhamos alguma dificuldade nesse sentido, para saber, mesmo que seja um tratamento tanto medicamentoso como espiritual, é importante. Então, para a gente concluir, a gente queria deixar essa mensagem da Ivone, que ser médium não é apenas receber espíritos, é acima de tudo ser discípulo do bem. É isso que é importante, né? É a mediunidade com Jesus, habilitando-se dia a dia no intercâmbio regenerador com o alto, a proveito da reforma geral da humanidade, do planeta e principalmente de si próprio. Essa mensagem da noite para a gente lembrar que a gente, autoconhecimento, autoaperfeiçoamento, reforma íntima, reforma moral, transformação moral, a gente precisa fazer, mas com Jesus. Não só a figura de homem Jesus que teve na terra, mas tudo aquilo que ele representa, o amor, o bem, a verdade, e é isso que nós temos que nos ligar. Seja nós espírita, seja católico, seja umbandista, seja budista, mas que a gente se ligue ao bem e à verdade, conforme o Emmanuel nos indica. Tá bom? Uma boa noite, muita luz a cada um e tenha uma boa semana, tá?